Ei, pessoal, de onde você está assistindo a gente hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, combinado? É graças a vocês que conseguimos trazer histórias tão importantes e transformadoras como a que vamos contar agora. Agora, imagina só. Você sai de casa para dar uma volta tranquila no parque, sentindo o vento suave e ouvindo o riso das crianças ao longe. Um cenário perfeito, certo? Mas de repente, tudo muda. Um encontro inesperado e uma frase cruel transformam um momento de paz no início de uma das batalhas mais desafiadoras da sua vida. Hoje, vamos mergulhar na história de Malik. Uma história real, cheia de emoção, dor, coragem e superação. O racismo tentou derrubá-lo, mas ele se levantou mais forte do que nunca. Então fica aqui com a gente até o final, porque essa é uma daquelas histórias que não só nos tocam, mas também nos inspiram a fazer a diferença no mundo. Pronto para começar? Então bora lá! E não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essa jornada incrível. Eu nunca imaginei que uma tarde tranquila no parque se tornaria um dos dias mais marcantes e dolorosos da minha vida. Era um dia claro e ensolarado, e eu, como de costume, fui até o parque para relaxar e me conectar com a natureza. O ar estava fresco, as folhas das árvores balançavam suavemente ao vento e o som das crianças brincando me enchia de uma paz momentânea. Caminhando sem pressa, sentia-me livre, sem preocupações imediatas ou compromissos que me pressionassem. Foi quando o avistei, um policial acompanhado de um cachorro K9. A cena era comum, mas naquele momento algo me intrigou. O policial parecia empenhado em alguma busca e o cachorro farejava intensamente ao redor. Eu conhecia aquele homem de vista, um nome já comentado na comunidade por sua postura preconceituosa. Decidi ignorar isso por um instante e focar apenas no animal. Cresci convivendo com cães e sabia como lidar com eles. Talvez, pensei, poderia compartilhar um momento tranquilo com o cão, mesmo que o dono dele me causasse desconfiança. Com passos leves e cuidadosos, aproximei-me. O que aconteceu a seguir, no entanto, é algo que nunca esquecerei. Enquanto me aproximava, mantive a calma. Sempre aprendi que os cães sentem nossas intenções. Não havia motivo para medo. Eu sabia como lidar com eles. Contudo, assim que estava a poucos metros, o policial deu uma ordem seca. E o cachorro começou a latir de forma agressiva. Foi tão repentino que por um momento fiquei paralisado. Por que fez isso? Perguntei, ainda tentando processar o ocorrido. Minha experiência me dizia que cães K9 são extremamente disciplinados. Eles não agem sem comando. Mas o policial apenas me encarou com frieza e sua resposta foi como um golpe. Esse cachorro não gosta de negros. As palavras ecoaram na minha mente. Era o racismo materializado, cru e sem filtros. Eu já havia enfrentado situações semelhantes antes, mas ouvir aquilo tão diretamente, tão deliberadamente cruel, me deixou sem reação por alguns segundos. Olhei para o homem, tentando encontrar alguma explicação nos olhos dele. Não havia nada além de desprezo. Isso não é verdade, retruquei, minha voz firme. Cães não agem por instinto racial. Eles só fazem o que são treinados para fazer. Se ele está agindo assim, é por sua causa, não dele. O rosto do policial endureceu e ele avançou um passo, usando sua postura para intimidar. Minha vontade era recuar, mas eu sabia que não podia. Ceder seria aceitar aquele ataque, não apenas contra mim, mas contra todos que já sofreram com o racismo. A tensão aumentava a cada segundo. O policial parecia não gostar do meu desafio e sua expressão se tornou ainda mais ameaçadora. Ele deu um passo à frente, erguendo a voz. Você deveria saber o seu lugar, garoto. Está atrapalhando a minha operação. Saia daqui antes que as coisas piorem. O tom dele era cheio de autoridade, mas não havia justiça em suas palavras. Era o racismo agindo como arma.
escondido atrás de um uniforme e de um distintivo. Minhas mãos estavam tremendo, mas mantive-me firme. Não fiz nada errado, respondi, encarando-o nos olhos. Estou apenas andando no parque como qualquer outra pessoa tem o direito de fazer. A frustração dele parecia crescer a cada palavra minha. Foi então que ele fez algo que jamais imaginei. Sem aviso, ele deu um comando curto ao cão, e antes que eu pudesse reagir, o animal avançou contra mim. Senti os dentes do cachorro cravarem-se na minha perna com uma força inacreditável. A dor foi tão intensa que gritei, minhas mãos instintivamente tentando afastar o animal. O chão parecia girar enquanto eu tentava me equilibrar, mas o cachorro não soltava. Suas mandíbulas eram como uma armadilha de aço, rasgando minha pele sem piedade. Olhei para o policial em busca de ajuda, mas ele estava parado, braços cruzados, com um sorriso de satisfação no rosto. Não havia dúvida, aquilo era intencional. Não era um erro ou um acidente, era o racismo transformado em violência física, o uso de poder e autoridade para ferir e humilhar. Enquanto eu lutava contra a dor, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, ouvi a voz dele novamente, fria e cruel. É isso que acontece quando meninos como você tentam enfrentar a lei. Meu grito ecoou pelo parque e vi pessoas começando a se reunir à distância, mas ninguém se aproximava. Meu coração estava acelerado, não apenas pela dor física, mas pela humilhação e pela raiva que me consumiam. O tempo parecia se arrastar enquanto eu permanecia no chão, o cachorro ainda preso à minha perna. Cada segundo era uma agonia. Por mais que eu tentasse me libertar, a força do animal era implacável. Finalmente, alguns transeuntes começaram a se aproximar. Seus rostos, uma mistura de horror e hesitação. O policial, notando a pequena multidão que se formava, começou a falar, sua voz assumindo um tom ensaiado. Ele provocou o cachorro, declarou, apontando para mim como se eu fosse o culpado. Esses cães são treinados, mas não são brinquedos. Ele aprendeu isso da pior maneira. Meu coração afundou ao ouvir aquela mentira descarada. Mesmo ferido e exausto, consegui murmurar, eu não fiz nada, eu só... Me aproximei. A dor em minha perna e a humilhação de suas palavras eram esmagadoras. Ele estava distorcendo os fatos diante de todos, usando sua posição para justificar seu racismo. Eu podia ver nos olhos de algumas pessoas que elas acreditavam na história dele, mas também havia outros que olhavam para ele com desconfiança. Foi nesse momento que uma voz familiar cortou o ar. Afaste esse cachorro do meu filho. Olhei para cima e vi meu pai, sua figura imponente dominando a cena. Ele não estava apenas bravo, ele estava furioso. O juiz, que eu sempre conheci como calmo e racional, agora era um pai tomado pela indignação. O policial hesitou por um momento, mas finalmente chamou o cachorro, que soltou minha perna. A dor latejante continuava, mas naquele instante, a presença do meu pai foi um alívio imenso. Ele veio até mim e se ajoelhou ao meu lado, seus olhos avaliando minha perna machucada e meu rosto cheio de lágrimas. Você está bem, Malik? Perguntou, sua voz cheia de preocupação. Eu só consegui balançar a cabeça. O racismo que enfrentamos naquele dia não era novidade, mas a brutalidade daquela situação deixou marcas profundas, tanto em meu corpo quanto em minha alma. Levantando-se, meu pai se virou para o policial, agora claramente desconfortável diante da figura do juiz. Você vai pagar por isso, meu pai declarou, sua voz carregada de autoridade e promessa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no parque estavam atentos à figura do meu pai, que agora encarava o policial com uma mistura de raiva e determinação. Ele se aproximou, seus passos firmes ecoando na clareira, enquanto o policial dava um pequeno passo para trás, claramente desconfortável. Você acha que pode usar sua posição para agir assim impunemente? Meu pai começou, sua voz cortante como uma lâmina.
Você não só atacou meu filho, como tentou justificar isso com o veneno do racismo. Mas eu garanto que você não sairá ileso dessa. O policial tentou recuperar a postura. Ele tocou no cachorro sem permissão. Foi ele quem causou isso, insistiu, mas sua voz tremia ligeiramente. Mentira, respondi, mesmo com a dor me consumindo. Minha voz estava fraca, mas carregava toda a verdade. Eu só estava me aproximando. Ele ordenou o ataque. Ele quis que isso acontecesse. As palavras pareciam pesar no ar. Meu pai voltou a se virar para mim, seu rosto endurecido ainda mais pelo que ouviu. Ele puxou o telefone do bolso e, sem hesitar, discou um número. Enquanto isso, a multidão ao nosso redor crescia e algumas pessoas começavam a gravar com seus celulares. Estou falando com o comandante da polícia, ele anunciou, enquanto o policial o observava com uma mistura de nervosismo e desdém. Quando a ligação foi atendida, meu pai não perdeu tempo. Aqui é o juiz Morrow. Quero que um oficial superior venha ao parque agora mesmo. Um policial sob seu comando atacou deliberadamente meu filho e usou um cão K9 como arma. O policial ficou pálido. Ele sabia que a situação fugira de seu controle. Minutos depois, enquanto eu era ajudado por 2 homens da multidão para sentar em um banco, um carro da polícia chegou. Dele saiu um oficial superior que imediatamente percebeu a gravidade do que estava acontecendo ao ver a multidão e os celulares apontados para o policial e para mim. O olhar do oficial superior caiu sobre mim, depois sobre meu pai e, finalmente, sobre o policial que agora parecia menor, quase encolhido. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, sua voz séria. Meu pai tomou a palavra. Esse homem ordenou que o cachorro atacasse meu filho sem motivo, além de claramente ser motivado por preconceito racial. E não pense que pode varrer isso para debaixo do tapete. O que aconteceu aqui será exposto. O oficial superior olhou para o policial, que começou a balbuciar suas desculpas. Ele tocou no cachorro, ele provocou, mas antes que pudesse continuar, eu intervi. Com a voz embargada pela dor e pela raiva, eu repeti as palavras que ele havia dito. Ele disse: "Esse cachorro não gosta de negros." Foi isso que ele falou antes de mandar o cachorro me atacar. A multidão começou a murmurar e o oficial superior franziu o senho. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. "Isso é verdade?" perguntou o oficial superior ao policial, que ficou em silêncio. Sua expressão dizia tudo. Meu pai aproveitou o momento e acrescentou: "As marcas na perna do meu filho são a prova da violência. Os vídeos de testemunhas são a prova da mentira. Agora, o que será feito a respeito disso?" O oficial superior respirou fundo e finalmente ordenou: "Oficial, você está suspenso enquanto conduzimos uma investigação completa. Sua arma e distintivo agora." A multidão explodiu em comentários. O policial entregou o distintivo com mãos trêmulas, enquanto eu observava tudo, sentindo tanto o peso da dor quanto um pequeno alívio. Meu pai colocou uma mão firme em meu ombro. A luta ainda não acabou, Malik. Mas hoje demos um passo importante. Depois que o policial foi afastado, a tensão no ar parecia diminuir, mas minha dor ainda era insuportável. Ajudado por alguns dos presentes, fui colocado no banco de trás de um carro. Meu pai fez questão de vir ao meu lado, mantendo uma mão firme no meu ombro enquanto os outros nos levavam para o hospital. O trajeto foi silencioso. Eu olhava para fora da janela, minha mente girando com os eventos. Cada palavra cruel, cada momento de dor física e o olhar satisfeito daquele policial. Tudo isso me assombrava. Quando chegamos ao hospital, a equipe médica rapidamente me levou para dentro. Senti um misto de alívio e desconforto enquanto avaliavam os ferimentos na minha perna. As marcas dos dentes do cachorro eram profundas e o sangue já manchava completamente minhas roupas. O médico disse que eu precisaria de pontos, mas garantiu que o ferimento cicatrizaria com o tempo. Meu pai permaneceu ao meu lado o tempo todo, sua presença firme como uma âncora.
Eu sabia que ele estava controlando a raiva para não piorar a situação. Mesmo assim, sua expressão não escondia a indignação. Enquanto eu estava deitado na cama, com a perna enfaixada e latejando, meu pai começou a falar, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Malik, eu prometo a você que isso não vai terminar aqui. Eles vão responder por isso. Você é mais forte do que eles jamais imaginaram e juntos vamos garantir que ninguém passe pelo que você passou hoje. Eu apenas assenti, engolindo o nó na garganta. Minutos depois, a porta do quarto se abriu e o oficial superior entrou, acompanhado por outro policial, provavelmente um investigador. Ambos pareciam constrangidos, mas determinados a resolver a situação. Sr. Morrow, o oficial superior, começou. Queremos expressar nosso pedido de desculpas. As ações do oficial envolvido são inaceitáveis e posso garantir que ele enfrentará as consequências. Meu pai, ainda com o olhar severo, respondeu: as desculpas são um começo, mas não são o suficiente. Quero garantias de que vocês vão tomar medidas reais para acabar com comportamentos racistas como esse em seu departamento. E mais, isso será tratado publicamente. Não vou permitir que encubram o que aconteceu. O oficial superior assentiu, visivelmente desconfortável. Sim, senhor. Será aberta uma investigação interna e tomaremos as devidas providências. Depois que eles saíram, meu pai se virou para mim novamente. Isso foi apenas o início, Malik. Justiça será feita, mas não podemos parar por aqui. Nossa luta é maior que esse caso. Enquanto ele falava, algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava lá, assim como a memória vívida do ataque, mas agora havia algo mais: determinação. Meu pai tinha razão. O racismo tentou me quebrar naquele dia, mas não conseguiu. Saí do hospital sabendo que as cicatrizes físicas e emocionais levariam tempo para curar, mas também sabendo que não estava sozinho nessa batalha. Meu pai e eu tínhamos muito a fazer, e eu estava pronto para lutar, não apenas por mim, mas por todos que já enfrentaram algo semelhante. Aquele dia foi um marco. O início de algo maior. Nos dias que se seguiram, a promessa do meu pai começou a tomar forma. Ele não apenas denunciou o incidente formalmente, como também acionou a imprensa local. Não foi difícil encontrar pessoas dispostas a falar. Algumas testemunhas gravaram partes do que aconteceu no parque e estavam dispostas a expor a verdade. As imagens mostravam o cachorro avançando sobre mim e o policial parado ao lado, sem reagir. O áudio não era perfeito, mas captava a frieza com que ele dizia: esse cachorro não gosta de negros. A repercussão foi imediata. Em poucos dias, o caso se tornou notícia em redes locais e, eventualmente, nacionais. Havia indignação generalizada, mas também surgiram vozes críticas. Alguns questionavam por que eu estava no parque ou se eu realmente havia provocado o cão. Era frustrante, mas meu pai sempre me lembrava. Essas dúvidas vêm de pessoas que não querem admitir o problema real. Isso não é sobre você, Malik. É sobre o racismo que elas se recusam a enxergar. Enquanto isso, o policial responsável foi afastado oficialmente e começou a enfrentar uma investigação. No entanto, a batalha estava longe de acabar. Meu pai usou todas as suas conexões para garantir que o caso fosse levado adiante. Ele sabia que muitas vezes essas investigações internas resultavam apenas em advertências leves, ou pior, em absolvições. Ao mesmo tempo, ele me incentivou a não me calar. Relutei no início. Falar sobre o que aconteceu era reviver a dor, a humilhação, o medo. Mas percebi que contar minha história não era apenas um ato de coragem, era uma forma de lutar por mudanças. Aceitei dar uma entrevista para uma emissora. Sentei-me diante das câmeras com meu pai ao meu lado. Enquanto a jornalista fazia perguntas, senti a emoção crescendo dentro de mim. Contei tudo. Desde o momento em que vi o policial no parque até o ataque e as palavras que ele disse. Ele não só feriu meu corpo, expliquei, minha voz embargada.
Ele tentou me diminuir, me desumanizar usando o racismo como arma, mas eu não vou deixar isso me definir. A entrevista foi ao ar e a reação foi esmagadora. Mensagens de apoio chegaram de todos os lados. Pessoas que eu nunca conheci me escreviam, compartilhando suas próprias experiências com discriminação e agradecendo por eu ter falado. Aquilo me deu forças. Finalmente, algumas semanas depois, o dia do julgamento chegou. Meu pai e eu fomos ao tribunal, onde o policial seria julgado não apenas por sua conduta no incidente, mas também por outras denúncias que vieram à tona depois que o caso ganhou visibilidade. Eu estava nervoso, mas meu pai estava comigo, e isso me dava segurança. Durante o julgamento, meu testemunho foi ouvido com atenção. As provas eram inegáveis, os vídeos, os relatos das testemunhas, o próprio histórico do policial, que mostrava um padrão de comportamento racista. Quando o veredicto foi anunciado, senti uma mistura de alívio e exaustão. O policial foi condenado por abuso de autoridade e má conduta, e o departamento de polícia foi forçado a implementar treinamentos obrigatórios contra a discriminação. Mas mais do que isso, algo dentro de mim mudou naquele dia. Olhei para meu pai, que segurava meu ombro com orgulho, e percebi que nossa luta não era só por justiça naquele caso específico, era por algo maior. A batalha contra o racismo continua, mas naquele dia demos um grande passo. Aprendi que a dor pode nos fortalecer, que a injustiça pode nos unir e que a verdade, quando dita com coragem, tem o poder de mudar o mundo. Depois do julgamento, a vida parecia retomar seu curso, mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permaneciam. Minha perna, ainda marcada pelas mordidas, doía em alguns dias, especialmente quando o tempo esfriava. Mas, mais do que a dor física, era a lembrança do olhar frio daquele policial e das palavras que ele disse que me perseguiam. Meu pai, no entanto, não deixou que isso me consumisse. Ele me incentivou a canalizar minha dor e indignação em algo positivo. Transforme isso em força, Malik, ele dizia. Use sua voz para lutar não apenas por você, mas por aqueles que não têm a mesma oportunidade de serem ouvidos. Com o tempo, comecei a participar de grupos comunitários que lutavam por igualdade racial e direitos humanos. Fui convidado a falar em eventos, compartilhar minha história e conscientizar outras pessoas sobre o impacto devastador do racismo. No início, era difícil revisitar aquele dia no parque, mas percebi que cada vez que eu contava minha história, algo dentro de mim se curava. As mudanças começaram a aparecer. A pressão pública sobre o departamento de polícia forçou uma revisão de suas práticas. Programas de treinamento contra a discriminação foram implementados e políticas mais rígidas sobre o uso de cães K9 foram adotadas. Não era suficiente para apagar o que aconteceu comigo, mas era um passo na direção certa. Certa vez, durante um evento comunitário, uma mulher se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. "Obrigado por não desistir", ela disse. "O que você passou abriu caminho para que meus filhos possam ter um futuro melhor." Essas palavras ficaram comigo. Percebi que minha luta não era só minha. Eu era parte de algo maior, uma batalha coletiva por justiça e igualdade. Anos se passaram e meu pai e eu continuamos firmes nessa luta. O caso no parque se tornou um marco, algo que muitos apontavam como um exemplo de como enfrentar o racismo de frente. E embora eu ainda carregue as cicatrizes daquele dia, agora vejo nelas um símbolo de resistência, de resiliência e de esperança. Sempre que penso naqueles momentos de dor, lembro-me também do apoio que recebi, da força do meu pai e da transformação que conseguimos iniciar. A batalha contra o racismo é longa, mas cada passo importa. E naquele dia, demos um passo importante para garantir que ninguém mais seja tratado como eu fui. Com o passar do tempo, minha vida se transformou de maneira que eu nunca imaginaria. O episódio no parque não foi apenas um ponto de dor.
Foi o início de uma jornada. Sempre que olhava para a cicatriz em minha perna, sentia uma mistura de sentimentos. Raiva pelo que aconteceu, mas também determinação para fazer algo a respeito. O racismo que enfrentamos naquele dia não era apenas sobre mim. Ele estava entranhado nas estruturas ao nosso redor, nas instituições que deveriam proteger, mas que, muitas vezes, perpetuam a discriminação. Foi isso que meu pai me ensinou e foi isso que decidi enfrentar de cabeça erguida. Comecei a participar ativamente de movimentos sociais. Com o apoio do meu pai, organizei eventos e palestras que reuniam pessoas de diversas origens para discutir não apenas o que aconteceu comigo, mas o impacto do racismo em nossas comunidades. Minhas palavras ecoavam a indignação que senti naquele dia, mas também carregavam esperança. Eu estive no chão, sendo atacado, eu dizia, não só pelo cachorro, mas pelo sistema que permite que o racismo continue vivo. Mas também sei que juntos podemos mudar isso. Os eventos tiveram impacto. Jovens como eu, que antes tinham medo de se manifestar, começaram a compartilhar suas histórias. Com cada relato, ficava mais claro que meu caso não era isolado. O racismo não era um evento único, era um padrão que precisávamos combater. Durante uma das palestras, uma mulher mais velha levantou a mão para falar. "Você é forte, Malik", ela disse. "Muitos de nós sofremos calados por anos, sem ninguém para ouvir ou lutar por nós. O que você está fazendo dá voz para todos nós." Aquelas palavras me emocionaram profundamente. O racismo tentou me silenciar, mas agora eu falava por muitos. No entanto, as batalhas continuavam. O policial que me atacou enfrentou as consequências legais, mas ainda havia resistência dentro do próprio sistema. Houve momentos em que parecia que o progresso era lento demais, mas meu pai sempre me lembrava. Cada mudança começa com um passo, por menor que pareça. O importante é continuar. Anos depois, fui convidado para participar de uma comissão estadual que discutia reformas nas práticas policiais. Lembrei-me de como me senti naquele dia no parque, a sensação de impotência, e usei isso como combustível. Durante as reuniões, deixei claro que o racismo não podia mais ser ignorado ou tratado como um problema secundário. Racismo não é só palavras ou olhares, disse em um dos encontros. É uma arma que fere, que mata. E enquanto não tratarmos isso com seriedade, estaremos falhando como sociedade. A comissão implementou mudanças significativas, incluindo regras mais rígidas sobre o uso de força e treinamento obrigatório sobre preconceito racial. Não era suficiente para erradicar o problema, mas era um começo. Agora, ao olhar para trás, vejo que o racismo tentou me quebrar naquele dia, mas também me deu um propósito. Minha história se tornou parte de algo maior, uma luta coletiva por justiça e igualdade. E mesmo que a estrada seja longa, sei que cada passo importa. As cicatrizes na minha perna ainda estão lá, mas agora as vejo como um lembrete, um símbolo de que, mesmo diante da dor e da injustiça, é possível resistir e transformar o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, o peso daquele dia no parque se transformou em algo diferente. As memórias ainda eram vívidas. O cachorro atacando, o sorriso frio do policial, as palavras carregadas de racismo. Mas elas não me paralisavam mais. Em vez disso, tornaram-se combustível para continuar a luta. Minha voz ganhou alcance e minha história começou a ser contada em escolas, organizações e até mesmo no Congresso Estadual. Em cada lugar que eu ia, encontrava pessoas que haviam sofrido de maneiras semelhantes, vítimas de um racismo que, como uma sombra, seguia seus passos. Para elas, eu dizia, o racismo tentou me calar, mas estou aqui. Estou aqui por mim e por vocês. E cada vez que nos levantamos juntos, nos tornamos mais fortes. Um dia, fui convidado para um evento nacional de direitos civis.
Era uma oportunidade que jamais imaginei ter, mas que agora fazia sentido. Estava diante de uma plateia de centenas de pessoas, incluindo líderes políticos e ativistas renomados. Meu pai estava na primeira fileira e seu olhar orgulhoso me deu força para falar. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que o racismo era apenas algo que nos fazia sentir pequenos, mas descobri que ele é mais do que isso. É uma estrutura que tenta nos quebrar, nos isolar, nos convencer de que somos menos do que realmente somos. Mas eu também descobri algo mais. Descobri que juntos podemos desmantelar essa estrutura, não de uma vez, mas tijolo por tijolo, passo a passo. Ao terminar, o silêncio na sala se transformou em aplausos. As pessoas não estavam aplaudindo apenas minhas palavras, mas o que elas representavam. A resistência, a resiliência, a determinação de transformar dor em mudança. Depois do evento, um jovem se aproximou de mim. Ele parecia nervoso, mas determinado. "Você me inspirou", disse ele. "Sempre tive medo de falar sobre o que passei, mas agora eu vejo que meu silêncio não ajuda ninguém. Obrigado por me mostrar isso. Aquelas palavras me tocaram profundamente. O racismo, por mais devastador que fosse, não conseguia apagar nossa humanidade. Ele não conseguia silenciar nossas vozes, desde que estivéssemos dispostos a usá-las. Hoje, meu trabalho continua. Organizo programas para jovens, trazendo conscientização sobre discriminação e ensinando a importância da igualdade. Minha perna ainda carrega a cicatriz daquele dia, mas não vejo mais isso como um lembrete de dor. Para mim, é uma marca de luta, de sobrevivência e de vitória. E sempre que eu conto minha história, sempre que alguém me pergunta por que continuo a lutar, respondo com a mesma verdade. Porque o racismo tentou me destruir, mas não conseguiu. E enquanto ele existir, minha luta não acabará. O sol nascia timidamente no horizonte, iluminando a sala ampla onde Malik ajustava a gravata diante do espelho. Sua barba bem aparada agora estava salpicada de fios grisalhos, um lembrete do tempo que havia passado desde aquele dia fatídico no parque. Ele olhou para seu reflexo, relembrando as cicatrizes físicas e emocionais que carregava, mas também os avanços conquistados. Hoje era um dia especial. Ele estava prestes a inaugurar o Centro Malik Monroe pela Igualdade e Justiça, uma organização que ele e seu pai haviam sonhado e construído juntos. O centro seria um espaço para oferecer apoio jurídico, treinamento educacional e programas de empoderamento para jovens em comunidades marginalizadas. Era mais que um projeto, era um legado. Enquanto terminava de se preparar, Malik recebeu uma mensagem. Era de Jamal, o jovem que anos antes havia dito que a história dele o inspirou. Agora advogado, Jamal liderava um dos programas do centro, oferecendo orientação a adolescentes que enfrentavam discriminação. A mensagem era simples. Hoje começamos uma nova era. Obrigado por ser a inspiração. Ao chegar ao evento, Malik foi recebido por uma multidão vibrante. Pessoas de todas as idades e origens estavam presentes, carregando cartazes com mensagens como "Justiça para todos" e "Um mundo sem racismo é possível". O olhar de Malik percorreu a multidão até encontrar seu pai, que mesmo mais velho, ainda carregava a mesma determinação de antes. "Malik", começou seu pai, colocando uma mão no ombro dele. "Hoje você está dando um passo que vai ecoar por gerações. Estou orgulhoso de você." Malik sorriu, sentindo-se grato. Subiu ao palco, respirou fundo e começou seu discurso. "Há muitos anos eu estava em um lugar de dor, raiva e confusão. Um sistema que deveria proteger me atacou, mas naquele dia, algo nasceu dentro de mim. Uma certeza de que não importa o quão forte o racismo tente nos destruir, nossa luta por justiça será mais forte. Este centro não é apenas meu, é nosso. É uma prova de que a mudança é possível quando nos unimos." A multidão aplaudiu de pé,
e Malik sentiu uma onda de emoção. Ele sabia que o trabalho estava apenas começando, mas também sabia que com cada passo estava ajudando a construir um mundo melhor. Os anos se passaram e o Centro Malik Murrow, pela igualdade e justiça, tornou-se um farol de esperança em todo o país. Sua missão se expandiu, alcançando escolas, prisões e comunidades marginalizadas, promovendo programas de inclusão, justiça restaurativa e conscientização racial. Malik, agora um homem maduro e reconhecido internacionalmente, refletia com frequência sobre como um momento de dor o havia transformado em um agente de mudança. Uma tarde, ao caminhar pelos corredores do centro, ele foi surpreendido por uma jovem. Seu nome era Aisha, uma adolescente de 16 anos que participava de um dos programas de mentoria. Com um sorriso tímido, ela se aproximou dele, segurando um pequeno envelope. "Senhor Malik", começou ela, hesitante, "eu queria lhe agradecer por tudo. Antes de conhecer o centro, eu achava que minha voz não importava, que eu não tinha poder para mudar as coisas. Mas suas palavras e sua história me fizeram acreditar no contrário. Eu quero ser advogada como o senhor e ajudar as pessoas que, como eu, precisam de uma chance." Malik abriu o envelope e encontrou um desenho feito por ela. Uma figura estilizada de um homem em pé diante de um tribunal, com as palavras "Justiça para todos" ao fundo. Ele sorriu, sentindo um calor no peito. "Você não sabe o quanto isso significa para mim, Aisha", respondeu ele, com os olhos marejados. "E saiba que você já tem poder. Cada palavra que você diz, cada decisão que você toma, é um passo para mudar o mundo." Naquele momento, ele soube que o ciclo de dor e superação que ele havia vivido agora inspirava outros a seguirem o mesmo caminho. Anos depois, Malik decidiu se afastar da liderança do centro, passando a responsabilidade para Jamal, que cresceu como seu pupilo e líder. Malik continuou seu trabalho como consultor e ativista, mas dedicou mais tempo à família. Ele escrevia livros, fazia palestras esporádicas e visitava escolas para compartilhar sua história, sempre destacando a importância da união e do amor na luta contra o racismo. Um dia, ele foi homenageado com uma estátua no parque onde tudo havia começado. A placa dizia "Malik Murrow, um símbolo de resiliência, justiça e esperança. Que sua luta inspire gerações." Cercado por sua família, incluindo netos que corriam ao redor da estátua, Malik olhou para o horizonte. A dor daquele dia no parque nunca seria esquecida, mas agora era apenas uma parte de uma vida rica em significado e impacto. Com um sorriso tranquilo, ele murmurou para si mesmo: "Nós vencemos", e de fato venceram. A luta por igualdade continuava, mas graças a Malik e aqueles que o seguiram, o mundo era um lugar mais justo e esperançoso. Espero que tenham gostado. Quero pedir um favor super importante. Se essa história te prendeu, se inscreve no canal agora mesmo. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como este. E não esquece de deixar o seu like, é rapidinho para você, mas faz uma diferença enorme para a gente. Agora, que tal escrever aí nos comentários uma frase que represente para você a força de superar desafios? Pode ser algo como "A justiça começa com a coragem", ou qualquer outra mensagem que toque o seu coração. Vou ler tudo e olha, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa história. É assim que a gente espalha a mensagem. E claro, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.